Seu amor me trouxe a vida, hoje eu sei o que é viver. Sua luz me guia no caminho que eu sigo sem sofrer. Se acaso o mal me afligir, eu já sei como enfrentar. Com minha fé clamo o seu nome, pois não posso vacilar. Ó Santo Espírito de Deus, escuta minha voz e derrama sobre os filhos teus gracioso orvalho teu. Ó Santo Espírito de Deus, escuta minha voz e derrama sobre os filhos teus gracioso orvalho teu. Justificados pela fé, temos paz no coração. Com vontade ativa em nós, Senhor, vou viver em devoção. Com os anjos vamos bem dizer e cantar em alta voz. Tu és muito digno, ó Cordeiro, pois se entregou por nós. Ó Santo Espírito de Deus, venha ensinar aquele que não sabe amar, a te glorificar. Ó Santo Espírito de Deus, venha ensinar aquele que não sabe amar, a te glorificar. Nosso cordial boa noite a todos. Chamamos todos bem-vindos à casa de Deus, a este nosso momento de culto. Neste final de semana, a igreja celebra o segundo domingo após Pentecostes, lembrando sempre a manifestação do Espírito Santo que vem a nos ensinar a confessar Jesus como nosso Salvador. E assim, confessando Jesus como nosso Salvador, queremos iniciar o nosso culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Convido todos a abrirmos os nossos corações para confessarmos os nossos pecados a Deus. Querido e grandioso Deus, amado Pai Celeste, nós pobres e miseráveis pecadores nos aproximamos de Ti neste momento para Te confessar todos os nossos pecados. Pecamos, Senhor, por pensamentos, palavras e ações, transgredimos a Tua lei, fizemos o que é errado contra a Tua vontade e só merecemos a condenação. Mas Tu, no Teu amor, enviaste Teu Filho Jesus para ser o nosso Salvador. Cristo entregou o Seu corpo e derramou o Seu sangue inocentes para pagar pelos nossos pecados. Por isso, confiantes em Cristo como nosso Salvador, arrependidos dos nossos pecados, nós Te pedimos: Senhor, tem compaixão de nós. Senhor, dá-nos o Teu perdão em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Diante de Deus, eu pergunto a cada um de vocês se é esta a vossa sincera confissão, que vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados, confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e querem corrigir a vossa vida pecaminosa com a ajuda de Deus Espírito Santo. Se assim o é, afirmai-o dizendo sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O salmo para o culto de hoje, encontramos no Salmo 119, dos versículos 65 a 72, fazemos a leitura conforme a projeção, leitura alternada entre os versículos, e após a leitura cantamos o Glória Patri e o Kyrie. Salmo 119, versículos 65 a 72. Ó Senhor Deus, Tu cumpriste a Tua promessa e tens sido bom para mim, este Teu servo.
Dai-me sabedoria e conhecimento, pois confio nos teus mandamentos. Antes de me castigares, eu andava errado, mas agora obedeço a tua palavra. Ó Deus, tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus mandamentos. Os orgulhosos dizem mentiras contra mim, mas eu de todo o coração obedeço aos teus mandamentos. Esses homens não querem aprender a tua lei, porém eu tenho prazer nela. Foi bom que eu tivesse sido castigado, pois assim aprendi os teus mandamentos. A tua lei vale muito mais para mim do que toda a riqueza do mundo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Todo-Poderoso e misericordioso Deus, que enviaste teu Filho Jesus Cristo para buscar e salvar o perdido, graciosamente abre nossos corações e nossos ouvidos para ouvir o seu chamado e segui-lo com fé, para que possamos festejar com ele eternamente em seu reino. Através do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode sentar. Nesse momento, queremos ouvir as leituras bíblicas selecionadas para o culto de hoje. A primeira delas encontramos no livro de Oséias, capítulo 5, versículo 15, até o versículo 6 do capítulo 6. Leitura do Antigo Testamento de Oséias, capítulo 5, versículo 5, até o versículo 6 do capítulo 6, onde encontramos assim registrado. Então voltarei para o meu lugar, e ali ficarei até que eles reconheçam o seu pecado, e na sua aflição venham me procurar. O povo de Israel diz: venham, voltemos todos para Deus o Senhor. Ele nos feriu, mas com certeza vai nos curar. Ele nos castigou, mas certamente nos perdoará. Daqui a uns 2 ou 3 dias no máximo, Ele nos dará novas forças e nos porá de pé, e nós sempre faremos a sua vontade. Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Tão certo como o nascer do sol, Ele virá nos ajudar. Virá tão certamente como vêm as chuvas da primavera que regam a terra. Mas o Senhor Deus responde: o que é que eu vou fazer com você, Israel? E com você, Judá, o que é que eu faço? Pois o amor de vocês é tão passageiro como a cerração ao nascer do sol. É como o orvalho que seca logo de manhã. Foi por isso que mandei os meus profetas anunciar que eu vou castigar e matar vocês. E o que exijo de vocês é claro como a luz do sol. Eu quero que vocês me amem e não que me ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. Até aqui as palavras do Antigo Testamento para o culto de hoje. A epístola encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículos 13 a 25. Romanos, capítulo 4, versículos 13 a 25, onde encontramos assim registrado: Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles.
essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Pois se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil e a promessa de Deus não tem valor, pois a lei traz o castigo de Deus, mas onde não existe lei, também não existe desobediência à lei. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. Como dizem as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim a promessa depende de Deus em quem Abraão creu, o Deus que ressuscitou os mortos e faz com que exista o que não existia. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter essa esperança, e por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras "foi aceito" não falam somente dele, falam também de nós, que seremos aceitos. Nós, os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Até aqui as palavras da leitura da epístola para o culto de hoje. Convido todos a cantarmos o hino "Ninguém nos amou". Ninguém nos amou como o Filho de Deus, que a glória deixou nas venturas dos céus, fazendo-se igual ao homem mortal. Nos amou como Cristo Jesus, que humilde aceitou a vil morte na cruz, a fim de nos dar um céu novo lar. Ninguém nos amou como Cristo Senhor, que as almas guiou como seu bom pastor, na Bíblia nos deu consolo do céu. Se Cristo Senhor como nunca ninguém nos deu tanto amor, vamos todos também com fé o adorar, o amar sem cessar. Convido todos a se colocarem em pé para ouvirmos as palavras do Santo Evangelho, as quais encontramos no livro de Mateus, capítulo 9, versículos 9 a 13. Esse texto também servirá de base para a reflexão de hoje. Mateus, capítulo 9, versículos 9 a 13, onde encontramos registrado: Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer este trecho das Escrituras Sagradas.
Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Até aqui as palavras do Evangelho para o culto de hoje. Congregação pode assentar-se. Convido a cantarmos o hino de todo o coração. E durante o cantar deste hino, as crianças podem se dirigirem ao momento de escola bíblica, hoje com o professor Lívio. Quantas vezes eu, no fundo do coração, maltratei e magoei o meu irmão. Quantas vezes eu maldisse o seu nome, Senhor, nos momentos em que eu estava em maior aflição. Às vezes não sou digno de ser chamado de irmão. Me ajuda, me ensina a amar as pessoas como o Senhor me amou. De todo o coração, de todo o coração. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Estimados de Cristo Jesus, hoje nós queremos refletir nas palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 9 a 3. E esse texto, nós podemos dividi-lo em duas partes. Então, a nossa reflexão, ela consistirá então de dois momentos que estão ligados. No primeira parte do Evangelho, nós temos o relato do chamado do evangelista, do apóstolo Mateus. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Quando nós vamos fazer um trabalho importante, geralmente nós chamamos para nos ajudar pessoas que têm a melhor capacidade para essa ajuda. Se vamos precisar de alguém que mexa com números, vamos procurar alguém que maneje bem a matemática.
Se precisamos de alguém que dê um discurso, vamos ver alguém que fale bem. E assim por diante. Dificilmente nós vamos pegar alguém que não tenha as aptidões que nós precisamos. Parece muito estranho o chamado de Jesus aos discípulos, e de maneira especial, no texto de hoje, que ele chama Mateus. Mateus era um cobrador de impostos. E eu creio que todos nós adoramos pagar impostos. Né? Nós não gostamos disso. Nós sabemos que muitas vezes a carga tributária dos nossos impostos são muito altas. E ainda tinha o agravante dos cobradores de impostos, deles ainda cobrarem a mais. Tanto é que as pessoas odiavam os cobradores de impostos. Mas Jesus chega para Mateus, um cobrador de impostos, e diz: venha comigo, venha ser meu discípulo, siga-me. E o texto bíblico nos diz que Mateus se levantou e foi com ele. Mateus não questionou, não disse: Senhor, não sou digno. Senhor, ninguém gosta de mim, então eu vou atrapalhar. Senhor, eu não posso, não sei. Ele simplesmente levantou e foi. O que isso tem a dizer para nós? Todos nós somos chamados por Deus. Mateus foi um privilegiado. O Salvador chegou quando ele se encarnou. Deus, na sua presença, o chamando, tete a tete, em particular, para este momento especial. Nós somos chamados através das águas do batismo, através da palavra do Senhor, para fazer a mesma coisa que Mateus fez: proclamar a palavra de Deus. E vejam o que resultou no chamado de Mateus. Mais tarde, depois do chamado dele, aqui não fala quando que era, de noite, né, não fala ali um momento de tempo que se passou, Jesus estava jantando na casa de Mateus. E os amigos de Mateus, provavelmente amigos aqui, chegaram para conversar com ele. Chegaram para fazer a refeição junto com Jesus. E os discípulos, e quem eram essas pessoas? Cobradores de impostos e outras pessoas de má fama. E então nós olhamos e vemos, esta não era uma boa companhia, não era uma refeição muito interessante de se estar. Se fosse hoje em dia, nós estaríamos preocupados com a nossa carteira. Será que alguém não vai pegar? Será que não pode aí surgir um boleto a mais para eu pagar aqui no meio destas pessoas? Mas Jesus estava conversando com eles. Jesus estava ceando com eles. Porque Mateus estava ali também. Eram os conhecidos dele. E nós temos que enxergar nisso uma coisa muito importante para nós fazermos. Porque no chamado de Mateus para ser um seguidor de Jesus, a primeira coisa que aconteceu foi ter a oportunidade das pessoas de má fama, as pessoas talvez do círculo social de Mateus, terem contato com o Salvador, com o Messias. E aí a pergunta é: nós estamos fazendo que nem Mateus? Nós estamos colocando os nossos conhecidos, as pessoas do nosso círculo social, em contato com o Salvador Jesus? Estamos convidando eles para cear a palavra de Deus junto conosco? Nesta semana estava lendo um livro, e neste livro tinha uma citação. A ideia era mais ou menos a seguinte: era um ateísta falando, o relato dele, de que ele não entende como um cristão não consegue o tempo todo falar de Jesus
para os seus amigos, para os seus conhecidos. Porque muitas vezes nós agimos assim. Nós não falamos, não porque nós não cremos em Jesus. Nós falamos com medo daquela pessoa se ofender. Nós falamos com medo do que pode acontecer. E nesta citação do livro ele compara isso com a seguinte ilustração. Se eu vejo uma pessoa que eu amo e vem vindo um caminhão na direção dela, mesmo que ela não creia que este caminhão venha na direção dela e vá matá-la, eu vou tentar tirá-la de qualquer jeito da frente desse caminhão, mesmo que ela não creia nisso. Mateus fez isso. Mateus colocou aqueles cobradores de impostos, aquelas pessoas de má fama, em contato com o Salvador Jesus. E não foi algo fácil, porque nós vemos o desdobramento do que aconteceu. E o desdobramento, ele é a segunda parte do texto bíblico. Alguns fariseus viram isso, que Jesus estava comendo com cobradores de impostos e pessoas de má fama, e perguntaram aos discípulos: por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu. Vejam que interessante, os discípulos nem precisaram falar nada. Jesus já falou: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer este trecho das Escrituras. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Toda pessoa necessita de Jesus. Todos nós somos doentes espirituais. Todos nós, por causa da natureza pecadora que habita em nosso coração, merecemos a condenação de Deus. Infelizmente, muitas pessoas, assim como esses fariseus, eles achavam que eles não estavam doentes. E ainda criticavam quando Jesus se aproximava de pessoas que precisavam dele, de pessoas pecadoras, de pessoas que estavam andando no caminho errado, que aquele caminhão estava vindo na direção delas. Tanto é que Jesus diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Em outras palavras, Jesus poderia dizer: vocês estão incomodados? Vão embora, deixem eu comer com eles. Mas nós também temos que entender que no ritual judaico dos fariseus, as refeições tinham muitas regras de higiene e tudo mais. A ponto de certas refeições, as pessoas tinham que evitar até certas coisas, de adentrar em certos lugares, porque senão iam ser consideradas contaminadas. E lá estava Jesus, os discípulos de Jesus, comendo com pessoas de má fama, comendo com cobradores de impostos, comendo com pessoas que realmente tinham uma vida de pecado abertamente. Nós temos um ditado popular que diz o seguinte: diga-me com quem andas, que direi quem tu és. Mas esse ditado não se aplica ao nosso Salvador. Jesus não era de má fama, Jesus não precisava de perdão. O amor de Jesus era muito grande. E este ditado, ele tem que ser transformado. Nós temos que transformá-lo da seguinte maneira: eu quero que as pessoas com quem eu ando conheçam o Salvador Jesus. Porque a partir do momento que conhecemos e cremos em Jesus, nós queremos que a nossa vida mude. A vida de Mateus mudou. Ele não era uma das pessoas mais queridas na sua redondeza, cometeu muitos erros, provavelmente,
talvez defraudou algumas pessoas, mas depois ele se tornou um proclamador do amor de Deus. A sua vida foi transformada. Ele não queria mais ficar na mesma vida. E assim tem que ser também a nossa vida de testemunho. Quando nós conhecemos alguém que não crê em Jesus, nós não temos que extirpá-la da nossa vida, mas nós temos que testemunhar para ela. Nós temos que falar o quanto nós pudermos de Jesus para ela. Com testemunho, às vezes com a nossa vida. Numa das devoções que eu gravei para o programa de rádio, creio que é dessa semana, tem uma frase que o autor da mensagem, ele colocou: talvez a Bíblia que muitas pessoas que não creem em Jesus vão ler, é a nossa vida de testemunho. É quando nós iremos proclamar Jesus para ela, através da nossa ação. Afinal, assim como os discípulos, todo cristão é chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Ou seja, para fazer diferença com as pessoas que estão ao seu redor. Quando nós somos chamados, assim como Mateus foi chamado, é sinal que nós, não é sinal de que nós somos dignos, não é sinal que nós somos perfeitos, que nós somos capacitados para isso, mas é sinal que Deus ele quer agir através de nós. E eu diria que nós somos privilegiados em poder testemunhar essa palavra, em poder falar de Jesus para aqueles que estão ao nosso redor, de poder convidar pessoas de má fama, talvez espiritual, que não creiam em Jesus, para ouvirem a palavra de Jesus, para serem convertidas pelo Espírito Santo, que vem agir e agiu na nossa vida para nos trazer a família da fé, para operar a fé em nosso coração, algo que nós não podemos fazer. O reformador da igreja, Martinho Lutero, explica no 3º artigo do credo: creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus, nem vir a Ele, mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, me iluminou com seus dons e ainda me fortalece. Mas nós, quando chamados pelo Senhor, nós somos privilegiados. Deus diz: venha comigo anunciar, vamos falar do meu amor para as outras pessoas, vamos testemunhar que eu morri na cruz para a salvação. E até nós temos aqui numa das imagens, né, a primeira delas, diz ali: sou eu que preciso de Jesus e não Jesus que precisa de mim. Mas quando Ele me chama para isso, vejam o privilégio que nós temos de poder compartilhar do Salvador, sem ter dignidade ou mérito nenhum. Vejam que ato maravilhoso de amor. Por isso que eu coloquei a outra imagem do lado, que diz: eu preciso. E aí vem uma lista de coisas riscadas, não sei se todos conseguem ler. Eu preciso melhorar, fazer o bem, ser mais feliz, ser amado, ser mais rico. Nada dessas coisas. Eu preciso de Jesus, do meu Salvador, porque eu sou doente, porque eu sou pecador. E o doente, o pecador, precisa do médico Jesus. Como é maravilhoso nós sabermos deste amor de Jesus, um amor perdoador, um amor que se preocupa, mesmo quando as pessoas dizem: aqueles ali nós não vamos anunciar, aqueles ali nem deveriam estar com Jesus. E a palavra de Deus diz que todas as pessoas são alvo do amor de Deus, porque Deus quer salvar
todas as pessoas. Então, como cristão, nós temos que olhar para todas as pessoas que fazem parte do nosso convívio social e que nós temos contato pela rede social, pela internet. Todas estas pessoas Deus quer salvar através de nós. Se eventualmente nós temos contato, convivemos com alguém que não é cristão, não crê em Jesus como seu Salvador, nós temos que fazer resplandecer a luz de Cristo na vida delas. Não precisamos ficar o tempo todo vomitando versículos bíblicos. Nós temos que ter uma vida apegada ao Senhor para que elas enxerguem Jesus, para que o Espírito Santo haja no coração delas, sobretudo vivendo o primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, ao qual Lutero explica, devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. E da observância deste mandamento, todos os outros dependem. Não adianta querermos dizer, como eu sou um pai bom, eu vou amar o meu filho, se eu não amo a Deus em primeiro lugar, se eu não confio no Senhor em primeiro lugar, a ponto do meu filho viver em comunhão com o Senhor, de que ele se sinta bem e feliz na igreja. Um exemplo, Teodoro, que andando feliz na igreja, porque confia em Jesus, porque foi chamado pelo Salvador através do batismo, porque os seus pais o guiam no caminho do Senhor. Como é importante nós sabermos que a nossa vida cristã depende de nós estarmos unidos em Cristo, enraizados e edificados nele, como nosso Salvador. Nós somos doentes espirituais. Não somos sãos, porque nós temos dentro do nosso coração a corrupção natural do pecado. Logo, nós precisamos do médico Jesus. E muitas vezes nós vamos à procura dos médicos aqui neste mundo, principalmente quando nós estamos numa situação ruim de saúde. E da mesma maneira, quando nós assim estivermos, passando por dificuldades, passando por sofrimentos, muitas vezes vendo o mundo todo em cima de nós, é sinal que nós precisamos do médico Jesus. É sinal que nós temos que ouvir a sua voz, assim como Mateus ouviu: venha comigo. E ele se levantou e foi. Todos nós somos chamados por Deus. E nós temos que seguir o exemplo de Mateus. Não resistirmos ao convite, ao chamado de Jesus. Jesus quer que nós testemunhemos a sua palavra a todos que estão ao nosso redor. Jesus quer alcançar aquelas pessoas que convivem conosco. Muitas vezes nós nos preocupamos em presentear as pessoas que gostamos com algo maravilhoso. Procuramos não errar no presente. Pensamos, o que aquela pessoa gosta? O que aquela pessoa está precisando? E então, quando achamos o presente certo, ficamos felizes. E todas as pessoas que estão ao nosso redor precisam do perdão, precisam do Salvador. Logo, este é o presente certo que nós podemos dar, não só em datas especiais, mas todos os dias. Porque o Senhor nos chama todos os dias através da sua palavra. Porque todos os dias nós precisamos, porque todos os dias o nosso velho homem, a nossa natureza pecaminosa, nos acusa, quer nos afastar do Senhor,
quer que nós transgridamos todos os mandamentos e ainda achemos como o povo de Israel na leitura do Antigo Testamento. Daqui a pouco Deus vai nos perdoar, 2, 3 dias aí, Ele muda de ideia. Deus não quer que nós estejamos oferecendo sacrifícios a Ele. Deus quer que nós façamos como Abraão, que creiamos, que tenhamos confiança nele e que a nossa vida seja uma vida de gratidão ao Senhor. Agradecermos pelo seu chamado, que nos trouxe a fé, agradecermos todas as oportunidades que Ele nos ministra, o seu remédio espiritual, palavra, santa ceia, agradecermos quando Ele veio nos ministrar o nosso primeiro remédio, o batismo, principalmente para as crianças, que muitas vezes não compreendem nada, mas não é por isso que o Espírito Santo não age, porque não depende da nossa compreensão. A ação do Senhor é porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, e este Deus Todo-Poderoso nos chama para anunciarmos o amor dEle. Por isso, queridos de Cristo Jesus, Jesus nos chama porque nós necessitamos dEle. Jesus nos chama porque Ele quer que nós proclamemos as suas maravilhosas obras. E a maior delas na nossa vida é o perdão dos pecados. É saber que em Cristo, na cruz de Cristo, nós temos o perdão de todos os nossos pecados. E onde há perdão, há vida e há salvação. Por isso, que nós realmente entendamos o nosso chamado. E assim como Mateus, sigamos a Jesus e coloquemos todas as pessoas que nós pudermos em contato com a palavra do Senhor. Amém. Os coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nesse momento nós queremos confessar a nossa fé, também é uma resposta ao chamado de Deus, e nós hoje queremos confessar com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Congregação, pode sentar. Nesse momento nós prosseguimos com o recolhimento das ofertas que servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo.
e também demonstram toda a nossa gratidão por tudo que Deus fez e faz em nossa vida. Hoje destacamos o versículo 72 do Salmo 119. A tua palavra vale muito mais para mim do que toda a riqueza do mundo. Quando ofertamos ao Senhor com gratidão, quando nós trazemos dos nossos bens, agradecendo a Deus e querendo que através destes nossos bens, a palavra do Senhor seja proclamada, nós estamos mostrando realmente que nós amamos muito mais a palavra do Senhor, a lei de Deus, do que a riqueza deste mundo. Porque muitas vezes, para ofertar, no nosso coração há uma terrível luta. Mas para que eu vou ofertar? Por que eu vou ofertar? Isso não vai trazer nenhum benefício para mim. Mas o cristão, ele oferta porque ele é perdoado. O cristão oferta porque ele sabe que o Senhor é o seu Senhor. E assim ele tem alegria de consagrar dos seus bens que recebeu do Senhor, para que a palavra dele continue viva em nosso mundo. Aqueles que têm a sua oferta podem trazê-la, consagrá-la no altar de Deus. Durante nós iremos cantar o hino A Lei do Senhor é Perfeita. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destinar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destinar dos favos. Temor do Senhor é límpido, permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destinar dos favos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Neste momento nós queremos falar com o nosso Senhor em oração, a oração geral da igreja, os pedidos e agradecimentos da nossa congregação, orarmos pelo aniversário de Antônio dos Santos, hoje, filho da Dona Loura. Família Pedroso agradece pelas bênçãos recebidas. Família Graça pede pela saúde de Ilse Herter, que está na UTI, e também queremos incluir na nossa oração de hoje todas as entidades beneficentes, de maneira especial todas aquelas que trabalham com autistas. Convido todos a se colocarem em pé, falarmos com o nosso Deus em oração e tudo mais que pesa em nossos corações após a oração geral proferida pelo pastor, nós colocamos na oração do Pai Nosso. Querido e grandioso Deus, amado Pai Celestial, muitos são os motivos que temos para nos aproximar de Ti e orar.
queremos te agradecer por nos dares a tua palavra e nos ensinares a observar e respeitar a tua lei. Fortalece-nos no amar a tua palavra, para que estejamos cada vez mais enraizados e edificados em Cristo como nosso Salvador. Leva-nos a te buscar com todo o nosso coração e a te encontrar em tua palavra, não desprezando as oportunidades que tu nos presenteias. Infelizmente, muitas vezes, nós nos afastamos da tua palavra e da comunhão contigo. Por isso, querido Deus, pedimos que estejas a nos orientar, para que estejamos sempre a retornar a ti, para que fiquemos apegados a ti. Dá-nos sempre oportunidades de sermos tocados pela tua palavra salvadora, que nos perdoa e nos fortalece. Também, querido Deus, esteja a afastar as dúvidas em nosso coração e nossa mente, fortalecendo a nossa fé e nos motivando a estar sempre em comunhão contigo e com a tua palavra. Como é importante reconhecermos o teu amor e a tua preocupação para com os teus filhos. Afinal, tu vieste ao nosso encontro, nos chamando para perto de ti, pois precisamos de ti. Por causa do pecado estamos e somos doentes espirituais. Por isso precisamos do médico Jesus em nossa vida. Assim sendo, que possamos sempre ouvir o teu chamado e também anunciar a tua palavra, para que mais doentes sejam alcançados pelo Salvador. E para isso pedimos que abençoes a tua igreja, enviando e fortalecendo os pastores e membros, para que sejam fiéis no anúncio da tua palavra. Também abençoa as autoridades em nossos municípios, estados e países, para que possam fazer o necessário para o bem-estar de todos os moradores. Para aqueles que estão passando por dificuldades, sejam materiais ou espirituais, pedimos que envies o teu Santo Espírito, para que estejas a confortar, consolar e fortalecer, sempre, Senhor, pedindo que a tua vontade seja feita. Querido Deus, queremos interceder pela Ilse Herter, que está na UTI. Esteja, Senhor, com a tua mão sobre ela, a fortalecê-la, abençoá-la. Pedimos, Senhor, pelo seu restabelecimento, mas também pedimos que a tua vontade seja feita. Sobretudo, Senhor, pedimos que a tua palavra esteja no seu coração, para que ela também possa reconhecer e confessar teu Filho Jesus como seu Salvador. Oramos por todas as entidades beneficentes espalhadas pelo nosso país, para que possam sempre estarem auxiliando todas as pessoas que dela precisam. De maneira especial, Senhor, esteja com as entidades que auxiliam as pessoas autistas. Derrama, Senhor, tuas bênçãos, para que todos possam anunciar o teu amor e a tua graça. Nós agradecemos, Senhor, pelo aniversário do Antônio dos Santos, no dia de hoje, o filho da Dona Loura. Esteja, Senhor, sempre fortalecendo e abençoando, para que ele também possa sempre testemunhar o teu amor e a tua graça. Nos unimos com a família Pedroso para te agradecer por todas as bênçãos recebidas em sua vida. Tudo isso e o mais que pesa em nossos corações, oramos em nome de nosso Senhor Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei,
Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Podeis sentar. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil crê, ensina e confessa que na Santa Ceia, juntamente com o pão e o vinho, estão presentes o corpo e o sangue de Cristo, e convida a participar da mesma aqueles que assim creem, lembrando as palavras de Romanos, capítulo 11, versículos 28 e 29. Portanto, que cada um examine a sua consciência, então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão, beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. Por isso, convidamos os membros da Igreja Evangélica Luterana a participarem da Santa Ceia. Aqueles que não são membros e desejam participar da mesma, pedimos que conversem com o pastor num outro momento. Vinde, pois, tudo está preparado. A honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos
já andei aflito e quase pereci. Em Deus a clara luz eu vi. Eu sei que Jesus Cristo é o meu bom pastor, pois Ele sempre guia os seus com puro amor. Ao mundo, ao Deus eu quero levar o teu amor. Esteja aqui comigo e ser meu protetor na lida dessa vida, em tentação e dor. Vem dar-me forte apoio, enfim a paz e o céu. Eu já então terei nas calmas águas, com Ele viverei, agora e para sempre, na mais bendita união, sabendo que só nele é certa a salvação.
porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Assim escreveu o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Vamos nos colocar em pé e falarmos com Deus em oração. Querido e grandioso Deus, amado Pai, muito obrigado por todas as Tuas bênçãos derramadas sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo fortalecimento da nossa fé. Obrigado, Senhor, porque Tu vens nos tratar para que nós possamos sermos curados da nossa doença espiritual e crermos em Ti como nosso Salvador. Infelizmente, Senhor, enquanto estivermos neste mundo, continuamos sendo pecadores e precisamos da Tua ação em todos os nossos dias. Por isso, nos fortaleças para que nós também alcancemos as outras pessoas que precisam do mesmo amor que nós precisamos. Te pedimos isto em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar? Novamente, chamamos todos bem-vindos à casa de Deus, a este nosso momento de culto. Tanto congregados como visitantes, tanto nos alegram com a sua presença, pois juntos, aqui, estamos todos recebendo o remédio do Senhor para a nossa vida aqui neste mundo. Os nossos avisos seguem conforme a nossa programação. Amanhã nós teremos culto no bairro Coab Jaime Campos, às 9 horas. Também amanhã, 17 horas e 30 minutos, reunião de jovens. Terça-feira, estudo do grupo Adoração, na residência do seu Walter Velten. Quarta-feira, estudo do grupo Comunhão, na residência do seu Benjamin Gunsch. Quinta-feira, estudo do grupo Gratidão, na residência do Hércio Timmerman, todos os estudos às 19 horas. Sábado, 8 horas e 30 minutos, instrução de confirmandos. Escola Bíblica no bairro Coab Jaime Campos, às 13 horas. No nosso informativo consta lá, reunião das servas, mas ela foi cancelada. Então, neste mês de junho, nós não teremos reunião das servas, seria neste próximo final de semana. Agora, a reunião das servas só no terceiro sábado do mês de julho. E no próximo domingo, dia 18, o nosso próximo culto, às 8 horas. Também informo para vocês que nesta semana nós vamos começar com um novo trabalho, um trabalho que a gente já fazia esporadicamente, um momento devocional na Superagro e depois na Bioserviços, são empresas, congregados nossos. Então, todas as sextas-feiras, 7h30, estarei fazendo um devocional na Superagro, 8 horas na Bioserviços Laboratórios, e estendemos aí também a oportunidade para aqueles que quiserem também presença do pastor para devocionais, sejam constantes, assim, semanais, quinzenais, mensais ou vez por outra, também estamos à disposição aí de quem quiser e precisar desses momentos também. Então são esses nossos avisos. Convido a nossa presidente, tem um aviso, acho que para dar. Boa noite, a paz de Cristo a todos. Como vocês viram lá, no nosso grupo da congregação, hoje é o dia do pastor. Agradeço toda a congregação pelas felicitações dirigidas ao nosso pastor. Gostaria de chamar a Ana, aqui na frente conosco. Pode vir. Felipe. Pode vir, Felipe. Tá bom. Pastor, em nome da congregação, em nome da diretoria, eu quero agradecer principalmente a Deus por Ele nos abençoar e deixar você e a sua família conosco. E que esse trabalho que você tem feito aqui na nossa congregação prossiga por muitos e muitos anos.
Então, conversando com a Simone, conversando com a Lídia, nós chegamos a uma conclusão assim: todo esse trabalho desenvolvido por você na nossa congregação, vem toda uma complementação da Ana, do Felipe e da Gabi. Então, nós estamos passando para vocês aqui um pequeno mimo para agradecer que você sempre colocou para nós. A partir que nós colocamos Deus em primeiro lugar, tudo flui. E nós temos o resultado da nossa congregação aqui. Então, é um momento de lazer para você e para a sua família. E é uma forma de gratidão e de coração de toda a nossa congregação. Tá bom? Posso dar um abraço, né? Abençoe, Felipe, obrigado por estar É um vale rodízio. Tem aqui vales rodízios. Ah, tá. Aqui na Royale Pizzaria. Muito obrigado. Realmente a gente sempre... Pode sentar lá, filho. Felipe amou. Acho que o Felipe gostou mais que o pastor. Assim que nem a Janete colocou, né? Nós temos sempre que agradecer ao Senhor por tudo, assim, por Ele nos capacitar, né? A gente sempre lembra aquele ditado, né? Deus não chama os capacitados, mas não escolhe os escolhidos, né? E quando nós olhamos sempre o momento de estar representando o Senhor, nós sabemos que nós temos nossas facilidades, temos os nossos dons, mas sem o Senhor, nada disso seria possível. Então, sempre é importante nós lembrarmos e agradecermos sempre a Deus por tudo que nós fazemos também, como pastor, como família pastoral, como membros da congregação e, sobretudo, como irmãos na fé. Nós somos irmãos na fé, somos família do Senhor e devemos sempre estar juntos, firmados no Senhor. Creio que a dona Lindaura quer fazer uso da palavra também. Vem mais perto aqui para sair no... Boa noite a todos. Boa noite. Pastor, eu sei que o senhor tem palavras muito mais bonitas, tem muito mais sabedoria, conhecimento de toda a palavra, mas me veio uma palavra muito linda aqui, que eu achei muito importante. Como é bom ver um mensageiro correndo pelas montanhas, trazendo notícia de paz, boas notícias da salvação. Ele diz a Sião: o seu Deus é rei. Isso é maravilhoso demais. É maravilhoso demais, pastor. Que Deus continue abençoando ricamente o trabalho dessa igreja. Realmente é maravilhoso quando nós podemos compartilhar esta palavra que nós temos, que é a palavra da salvação. Muito bem, assim nós vamos nos encaminhar para o final do nosso culto. Queremos cantar o hino Em Jesus, Amigo Temos, para concluir este momento, e após podemos todos nos cumprimentar com a paz de Cristo. Em Jesus, amigo, temos quem sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Leva o coração ferido, toda Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor.